Salve pessoal, bom dia. São 6 horas da manhã, desde as 5 que eu estou estudando já fiz uma hora de leitura, beleza. Então nós estamos um pouco atrasados, pessoal, para a leitura, nós ainda estamos no 74 e vamos pegar agora, direto, agora nesse vídeo, vamos pegar uma hora direto, viu gente? Para nós dar uma andada um pouco mais nos livros. Não vamos perder tempo não, viu? E um abraço aí pro pessoal que estão mandando e-mail, fazendo perguntas. Depois eu vou estar respondendo essas respostas, tá bom, gente? Que eu mais tarde, agora, 9 horas, eu tenho que fazer um serviço na cidade, uns trabalhos lá na cidade, a resolver os documentos lá e tal. E então nós vamos pegar uma hora logo direto na leitura aqui, e aí eu vou colocar o vídeo aí para vocês estarem vendo. Tá bom? Um salve para todo mundo, bom dia. O salve já está dizendo bom dia, né? Já está dizendo um salve dizendo que é bom dia, boa noite, boa tarde e tal. E dá uma saudação aqui, né? Para o astral superior, o mundo racional, o racional superior, o astral inferior, as duas energias eletromagnéticas, o astral terra e todos os meus acompanhantes, todos os seus acompanhantes. E que seja um dia maravilhoso para nós. Tá bom, pessoal? Conhecimento de paz, de amor e fraternidade. Tá bom? Eu estou fazendo esses vídeos aqui para incentivar aos estudantes de cultura racional a ler. É o costume da leitura e pegar firme e pegar com consciência. A consciência é saber que um habitante do mundo racional veio aqui, fez esse trabalho imenso, de grande envergadura, para trazer esse conhecimento para nós, desenvolver o raciocínio, que o pensamento está seco, como vocês estão vendo. Depois eu vou colocar algumas partes em outros vídeos, não nesse, do que está acontecendo pelo mundo afora, né? Sobre tudo, que a cultura racional são 71 faculdades que estamos desenvolvendo, e estamos desenvolvendo o raciocínio e não o pensamento. Já passou a fase do pensamento e da imaginação. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, não vamos perder tempo não. Vai desculpando os erros de português aí, onde eu estou errando e tal, isso é normal. Tá bom, pessoal? Eu peço desculpa para vocês desse goiano velho pé rachado aqui, tá bom? Está animado? Vamos embora? Vamos na força mesmo? Então vamos lá. Na página 62 do 74 ainda, tá gente? Depois a gente vamos fazer a virada dos 1000 e vamos chegar na obra e tal, na réplica, na tréplica e vamos na continuação. Tá bom, pessoal? Nós estamos aqui para ler mesmo, nós estamos aqui para estudar. Nós não estamos de brincadeira não, tá bom? Para quê? Para continuar sendo lapidado pela dona do pensamento, para continuar na classe de animal racional, sofredor e mortal, pensar para continuar a viver assim, se transformando para classes inferiores, por estar ligado à dona do pensamento. Quem está ligado à dona do pensamento está ligado ao chão. E quem está ligado ao chão continua a se transformar para o chão, para outras classes. Quem se conhece não quer mais ser assim, quer passar para o aparelho racional, quer se conhecer, não quer mais penar, não quer mais pensar, e passará a ler e reler. Quer passar para ler e reler, para desenvolver o seu raciocínio, e ficar em condições de voltar para o seu verdadeiro mundo, um mundo racional. Para vezes que quem se conhece tem pavor de pensar. Quem quer somente tratar de ler e reler, para desenvolver o raciocínio, o aparelho racional, a vidência racional, porque quem se conhece, o desejo é um só, voltar para o seu verdadeiro mundo, um mundo racional. Agora quem não se conhece, fica marcando o passo, ligado na dona do pensamento, por não se conhecer. Fica mantendo a sua própria lapidação, por não se conhecer, fica mantendo a sua classe, a classe que está de animal racional, sofredor e mortal. Quem não se conhece fica mantendo o seu degredo infernal,
por não estar ligado à dona do pensamento, sem saber o porquê. Pensando sem saber o porquê nessa classe de animal racional, sem saber o porquê nessa classe de sofredor imortal, sem saber o porquê por não se conhecer, por viver sem se conhecer, pensa sem saber o porquê pensa, ser assim como é, sem saber o porquê assim é como é, vivendo sem saber o porquê, e tudo, aparência só, surgiu do nada, sem saber o porquê, porque foram feitos de um pingo d'água, sem saber o porquê, e viveram rudemente dessa maneira, sem se conhecer, e esse era o estado da classe de animal racional, sofredor imortal, por viver sem se conhecer. Quem se conhece sabe como deixar de assim ser, quem não se conhece continua assim, por não se conhecer, mas todos passarão a conhecer por a áurea natural da natureza ser racional. Uns conhecem mais cedo, outros mais tarde, outros mais atrasados um pouquinho, e outros mais tarde um pouquinho, mas todos conhecerão. Tem os primeiros a conhecer e depois os demais, e assim, dessa forma, todos passarão a se conhecer, para poder deixar de assim ser, nessa classe de animal sofredor imortal, de tudo nessa vida, e assim tem os primeiros e tem os últimos, todos farão tudo para desenvolver o tudo da vida eterna, que é o raciocínio por a fase natural da natureza ser racional. Na quinta mensagem, 74, na página 65, no raciocínio está a solução do ponto vital da vida eterna. Este é o maior triunfo da vida e de todos, o desenvolvimento do raciocínio, por o raciocínio ser o ponto vital da vida eterna. Nesse estado, todos passarão para o seu verdadeiro estado natural de ser, de racional puro, limpo, perfeito, por a vida ser verdadeira, e ser racional, puro, limpo, perfeito. Perder tempo mais para quê? Perder tempo mais com quê? Com coisa nenhuma. Em primeiro do que tudo está o desenvolvimento da vida de todos, o desenvolvimento natural da natureza. Mas ninguém se conhecia, e por isso ninguém sabia o porquê vivia, e todos vivendo nessa classe de animal racional sem saber o porquê, e perguntando a vida inteira sem resposta. Porque todos somos assim. Quem foi que nos fez assim? Por que nos fizeram assim? Sofredor imortal, ninguém suportava ser assim, mas era assim, sem saber o porquê era assim. E essa era a vida de quem ninguém sabia dizer o porquê dela, e por isso todos viviam sem saber o porquê vivia. A vida era cheia de perguntas irrespondíveis. Ninguém sabia responder o porquê da situação de assim ser. E hoje todos passaram a se conhecer, e com maior simplicidade, a todas as respostas respondidas para todos sobre o ponto do seu ser, assim ser, nesse mundo que não sabia o porquê vivia assim. E hoje todos sabendo o porquê passaram a se conhecer, e saber os que são, o porquê que assim são, de onde vieram, para onde vão, como vieram e como vão. Para quem não se conhece, não sabe e não sabia o porquê estava nesse mundo, e nesse mundo vivia, e aí nesse mundo vivendo sem saber o porquê dele e o porquê da vida. Dessa forma a vida não tinha solução, porque ninguém sabia o porquê dela, ninguém se conhecia, e por ninguém se conhecer, num estado de descontentamento, desconhecimento de si mesmo, dizia a vida é essa mesma, assim, sem saber o que dizia, por não se conhecer, a vida parecia que era o que não era, e por isso ser, o sofrimento era demais, por estares nessa classe de sofredor imortais. As aparências levavam muitos ao desespero, por ninguém se conformar com o sofrimento e com a morte. Tudo porque ninguém se conhecia, apenas parecia
se conhecer, mas ninguém verdadeiramente se conhecia. E esse era o estado depressivo e emocionante de que todos estavam vivendo sem saber o porquê vivi, perguntando a si mesmo: por que eu vivo? Eu não sei por que eu vivo, porque nesse mundo eu estou, eu não sei o porquê nesse mundo estou, porque somos assim, diferentes uns dos outros, sem conhecer o nosso verdadeiro princípio e muito menos o fim. Somos o que somos e não sabemos o porquê que assim somos. Somos o que somos porque aparentemente tudo somos e verdadeiramente nada somos porque não sabemos o porquê que assim somos. E essa era a vida do animal, pensando e vivendo sem saber o porquê, por não se conhecer, e assim tudo parecia que era o que não era, e por isso tudo terminava em nada, e ficando incomodados por seres dessa forma, é que ninguém vivia satisfeito de ser assim como é. E dizendo sempre, somos de uma forma que ninguém se conforma com ela, porque ninguém se conforma em sofrer e morrer. Ninguém se conhece para saber dizer o porquê que eram assim. Então diziam uns para os outros, somos assim, mas não sabemos o porquê somos assim, nem o princípio nem o fim. Vivemos por termos vida, mas não sabemos o porquê da vida, e esse era o estado de todos, viver sem se conhecer. A matemática era essa, ninguém se conhecia, e essa era a matemática da vida, viver sem se conhecer, e o pior era sofrer, e o pior que sofria sem querer sofrer, morria sem querer morrer. E essa matemática que vivia sem se conhecer, tudo somente parecia que era o que não era, e por isso de repente parecia que era, e de repente terminava por não se conhecer o que parecia. E essa era uma matemática que ninguém sabia dar a solução, da solução, porque ninguém se conhecia. A vida se tornava um rosário de aventuras, inexperiência e amarguras. Por quê? Tudo por quê? Porque ninguém se conhecia e vivia sem se conhecer. Só podia ser uma coisa pior, assim ser. A nostalgia era o estado irregular da vida, porque ninguém sabia dizer o porquê da vida e acabava dizendo: sabemos muito e não sabemos nada, porque não sabemos o porquê, nem o porquê que assim somos, nem de onde viemos, nem para onde vamos. Não sabemos o porquê somos. Parece e parecia que sabíamos muito, mas no princípio ninguém sabia o que era se conhecer e saber porquê de assim ser. E de forma, achava aparentemente que sabia muito, mas acabava vendo que não sabia nada, porque ninguém sabia a causa e a origem do pingo d'água. Ninguém sabia o porquê pensava, ninguém sabia o porquê foi feito desse feitio, ninguém sabia o porquê era assim, ninguém sabia o que era nessa vida de matéria, ninguém sabia que era a ferramenta da dona da natureza, pensamento, porque ninguém sabia o porquê pensava, via que pensava, mas ninguém sabia o porquê pensava. E essa era a vida do pensador, viver sem se conhecer, e esse era o estado pior possível, que o pensamento não sabia descobrir o porquê estava nessa classe de animal racional. Então dizia, pensamos muito, estamos muito evoluídos, mas nossa evolução ainda não chegou aonde precisamos chegar. Sabemos o porquê que assim somos, o porquê todos assim são, de onde todos vieram e para onde todos vão. Estamos muito evoluídos,
mas ainda não alcançamos o saber o que somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos. Estamos muito evoluídos, mas ainda ninguém se conhece, porque ninguém sabe o porquê que assim é e o porquê todos assim são, de onde todos vieram e para onde todos vão. Ninguém sabe o porquê da vida. E essa era a maior tristeza de quem vivia sem se conhecer, e ainda mais dizendo: somos feitos de um insignificante pingo de água, que é o sêmen, a causa desse pingo d'água. Ninguém sabia a origem da causa desse pingo d'água, ninguém sabia a origem da água, ninguém sabia antes de ser água, ninguém sabia a fonte de tudo que se originou, ninguém sabia. Então dizia: não sabemos quem somos, não sabemos o porquê que assim somos, não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos. Ninguém se conhecia e por isso todos sofrem e padecem. Estão nessa classe de sofredores imortais, sem saber o porquê, porque vivemos sem se conhecer, e essa era a vida do animal racional, nesse estado de ser sem se conhecer, sem saber o porquê do seu ser assim. Então dizia: somos tudo e nada somos, porque não sabemos o porquê que assim somos. Dessa forma, parecemos que sabemos muito e não sabemos nada, porque não sabemos quem somos, nem o porquê que assim somos, nem de onde viemos, nem para onde vamos. E arrematava dizendo: a vida tem valor por ninguém. A vida tem valor por ninguém se conhecer. A vida desmereceu o seu valor por todos viver sem se conhecer, por a vida parecer ser o que não era. E muitos desvalorizavam a vida por não conhecer o porquê da vida, e outros valorizavam a vida sem conhecer o porquê da vida. É o caso, né, do suicida e do materialista. E cada qual na sua interpretação sobre a qual da existência da vida. Um dizia que a vida era essa, sem se conhecer a vida, e outros de outra opinião, que a vida nada era, por não se conhecer porquê da vida. As interpretações sobre a vida eram diferentes, e por isso cada qual encerrava a vida como lhe parecia. E por isso, para uns a vida era tudo, e para outros a vida não era nada. Cada qual externava o seu ponto de vista, como a sua maneira de pensar. Por quê? Por não se conhecer. Para muitos o pensamento era tudo na vida, e para outro o pensamento não representava nada. O pensamento não dava solução de nada, desse nada. Ou o pensamento não dá da vida. Então, para muitos o pensamento não tinha valor, não tinha valor, dizendo: pensamos tanto e não sabemos o porquê, não sabemos quem somos, não sabemos o porquê que assim somos, não sabemos de onde viemos, não sabemos para onde vamos, qual o valor do pensamento. Aí nesse chão, não sabemos o porquê, a solução verídica da vida, e por isso vivemos sem se conhecer, e cada qual no seu ponto de vista, interpretando o pensamento da maneira que lhe parecia, todos com a ideia diferente sobre a versão do porquê da vida. Ninguém chegava à conclusão porque ninguém se conhecia, e por isso ninguém sabia o porquê pensava, ninguém sabia o porquê os pensamentos eram todos diferentes uns dos outros. Para veres e se descobrires o porquê da vida, não encontrava solução, porquê do pensamento não estava a solução, porque ninguém se conhecia, o objetivo do pensamento, porque ninguém sabia o porquê que o pensamento existia, para que ele foi feito. Ninguém sabia o porquê
ninguém se conhecia e fazia uma infinidade de espécies de julgamentos, com um pensamento todo diferente para ver e descobrir o porquê da vida. Nunca conseguiram, porque ninguém se conhecia, e por ninguém se conhecer, ninguém sabia o porquê pensava, e por isso procurava no pensamento que não podia encontrar, como nunca encontraram, a verdadeira origem de tudo e de todos, de onde todos vieram, para onde todos vão. Cansava de pensar, para ver se encontrava a solução da vida, do pensamento. Tudo isso por ninguém se conhecer, porque procurava no pensamento que não podia encontrar, como nunca encontraram. E por não encontrar a solução da vida do pensamento, dizia: a vida é essa mesma. A vida não tem solução, não encontrava solução na vida, no desenvolvimento, na evolução do pensamento. Pensamento seco, né? A natureza alimenta mais o pensamento. Pois se ninguém se conhecia, como podia saber por que pensava? Se ninguém faz o seu pensamento, como podia saber o porquê pensava? E assim vivia todo sem se conhecer. E por não encontrar a solução desejada no pensamento, dizia: a vida é essa mesma. Ainda mais dizendo: somos feitos assim, ninguém sabe porquê. Somos assim, ninguém sabe porquê. Vivemos assim, ninguém sabe porquê. Por quê? Quem sabe a vida não é essa mesma. E assim se conservavam de que a vida era essa mesma, por ninguém se conhecer. E sem se conhecer, a se admitindo por não encontrar a solução da vida do pensamento. Agora outros já admitiram por ninguém se conhecer, como podia saber por que pensava. Se ninguém fez o seu pensamento, como podia saber por que pensava. E assim vivia todos sem se conhecer, e por não encontrar a solução desejada do pensamento, dizia: a vida é essa mesma. Ainda mais dizendo: somos feitos assim, ninguém sabe por que somos assim, ninguém sabe por que vivemos assim, ninguém sabe por quê. Porque quem sabe não é essa vida, e assim se convenceram de que a vida era essa mesma, por ninguém se conhecer. E sem se conhecer, assim admitindo por não encontrar a solução da vida no pensamento, agora já admitiram diferente, dizendo: não é efeito sem causa. Se nós existimos, como esse mundo existe, tem que existir a causa. Precisamos conhecer a causa para saber quem somos e o porquê que assim somos. E assim destruiu o ponto de vista de muitos que mantinham, dizia que a vida era essa mesma, e ficaram no pensamento à procura da causa, nunca encontraram, mas tendo a justa noção certa da causa, por não haver efeito sem causa. Então derrubou a teoria do que só julgava o feito, ou julgar o feito, e dizia: a vida é essa mesma. Mas outros mais evoluídos provaram e comprovaram: se existe o feito, é porque existe a causa, porque não há efeito sem causa. Se existe esse mundo, é porque teve um que deu consequência a esse. Se eu sou uma pessoa, eu vim de uma outra pessoa. Quer dizer, existe uma causa, um efeito e uma causa. A minha mãe e meu pai me deram essa causa para mim nascer aqui na Terra. E a natureza que fez isso, quando a minha mãe e meu pai estavam lá no seu ato, lá tal, eu já vim pronto, com dente, cabelo, unha, osso, tudo dentro da água. Então minha mãe me gerou, os 9 meses eu dentro da água, e nasci, aí saí fora, respirei, queimei o pulmão e comecei uma vida, um ser, um habitante dentro da cabeça já. E esse habitante precisa ser desenvolvido. Com a leitura do livro, ele vibra
quando você está lendo, ele vibra para você, quando você está lendo. Então existe uma causa, um efeito, não existe esse mundo aqui sem a consequência de outro, que é o mundo racional que deu causa a isso aqui. E nos próximos vídeos, e nos vídeos do João e de muitas outras pessoas, fala como a planície desceu, como nós era corpos de luzes, não era de matéria desse jeito, como tudo aconteceu do princípio ao fim, de como nós vinimos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Entendeu, pessoal? Ainda vai ter mais vídeos, mais sobre nosso estudo de cultura racional, falando sobre como a vida ela foi, ela é e ela vai ser no futuro. Tá bom, pessoal? Se há 50 anos eu falasse para você que existia uma câmera que me conseguiria filmar, que existia uma internet, que eu poderia conversar com a pessoa instantaneamente, você me chamaria de doido. Mas existe. Se eu falasse para você, se falasse como o rapaz que fez o avião, o Santos Dumont, falou que o avião ia voar com tantas pessoas, todo mundo achou que ele era louco e acabou voando. Então o livro Universo de Desencanto, o que o racional está dizendo aqui no livro, explicando detalhadamente, e às vezes até repetindo algumas partes, desculpa, é para a gente entender, é por raciocínio desenvolver, para ele encher de energia e voltar para o mundo racional e nós ligados em vida. Pronto, aí sim a vida será um paraíso. Quando todos vestirem essa roupa, a polícia não vai precisar mais de vestir aquela roupa. Não vão precisar mais disso, porque a Terra vai ser um paraíso. Desculpa de novo, vai acabar a ladroagem, os homicídios, as doenças, e a Terra vai ser um paraíso e todos vão desenvolver o raciocínio e todos vão voltar rapidamente para o mundo de origem, o mundo racional. Vamos continuar, pessoal, tem muita coisa para a gente estudar, tem muita coisa para a gente falar. E as pessoas que são estudantes de faculdade, nós estamos desenvolvendo 71 faculdades, viu, pessoal? Nosso livro de cultura racional, está aqui o livro, é uma série de livros que o Racional Superior veio e editou para nós. Se você que está no colégio, é uma criança, é uma mãe, está passando por problemas, todos temos problemas na vida, porque o pensamento, a natureza não alimenta mais, então é lendo o livro Universo de Desencanto, que o que a energia racional faz para a pessoa está feito. Se tinha problema, é resolvido. Aquele problema, quando for resolvido, está resolvido de verdade mesmo. Como eu mudei, como várias pessoas mudaram, como várias doenças foram tratadas e curadas, com a leitura do livro Universo de Desencanto. É um tratamento fluídico. Tá bom, pessoal? Deixa eu voltar para a leitura aqui, porque eu sou vibrante da cultura racional, porque é um conhecimento transcendental. Não tem condições da pessoa ler um livro desse e viver triste, sabendo que tem um Deus todo-poderoso que pode solucionar a sua vida, a minha vida e a vida de todos nós. Tá bom, pessoal? Vamos lá? Salve para vocês aí, vamos continuar. Vamos continuar com garra, com força, porque nós conseguimos. A energia magnética e a energia elétrica, ela estando equilibrada, você é uma pessoa feliz. São os três poderes, a energia elétrica, a energia magnética e a energia racional. Deixa eu voltar para a leitura aqui, porque eu gosto muito de falar de cultura racional e 5 horas para me falar aqui é pouco, viu, gente? Do jeito que eu gosto de falar. Esse goiano velho aqui, vamos lá então. Então derrubou a teoria do que julgava o feito, e por julgar o feito, dizia, a vida é essa mesma, mas outros mais evoluídos procuraram comprovar se existia o feito, porque existe a causa, porque só o efeito sem causa, e assim começaram a procurar a causa, e vendo que a causa estava no infinito, no transfinito e a sua solução, mas com o tempo, com a evolução e a transformação e a mudança natural da natureza, chegaria à solução do infinito e do transfinito. Olha que coisa forte! E como agora está aí, a causa de todos, de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. Mas o pensamento, por ser de origem do chão,
não podia ser encontrada a solução desejada por todos, a definição do seu ser, de tudo. Só podia se encontrar um raciocínio, como aí está. O pessoal fala em raciocinar, eu não raciocinei bem e tal, mas as pessoas nem sabem o que é o raciocínio ainda. O raciocínio é o dono da vida. Ele conhece tudo da vida. Ele conhece de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui, o que ele tem que fazer. O raciocínio, ele sabe o que é o raciocínio. É uma máquina, é uma terceira máquina, o terceiro milênio. Essa é a terceira máquina a ser desenvolvida. Desenvolver um pensamento, desenvolver uma imaginação, desenvolver um pensamento. Sempre eu faço essa troca e agora é a vez do raciocínio, é a última lapada, pessoal. Já passamos por 21 eternidades, já passamos por momentos difíceis nessa vida, nascendo e morrendo. Não é reencarnação não, viu gente? Às vezes os espíritas pensam que isso aqui é espiritismo, mas não é espiritismo não. Tá bom, pessoal? É um conhecimento, é a cultura racional com um conjunto de conhecimento. E com esse conhecimento que vamos desenvolvendo o raciocínio. É diferente, viu gente? Vai pesquisando aí na internet, que vocês vão conseguir saber o que é. Então vamos lá. E hoje todos passando a se conhecer por meio do desenvolvimento do raciocínio. Por no raciocínio está a solução justa e certa da verdadeira origem de tudo. Sendo o raciocínio a meta final, o que é o mundo racional. E por ninguém se conhecer, começar a procurar no pensamento que nunca poderia encontrar a solução da vida, porque o pensamento foi feito para a lapidação do animal racional. E o animal racional foi feito pela dona do pensamento, com esse feitio de verdadeira ferramenta que fez o que fez o pensamento. Pausa de novo, pessoal, não dou conta. Como é produzido o pensamento dentro da cabeça do pensador? No livro 63, 60, 63, 64, 66, 68, fala como é processado o pensamento dentro da nossa cabeça. O pensamento é vindo de fora. Entra dentro do juízo, que é a antena, que nós somos no centro astrológico, e esse pensamento é processado dentro da sua cabeça. Por exemplo, um homicida. Os habitantes aqui do astral térreo, como a fase do espiritismo acabou, e ficou os remanescentes da fase, eles estão agindo aí a todo vapor, para levar a humanidade a se conhecer. Então eles jogam transmissão na cabeça das pessoas, para fazer tal coisa, para fazer tal homicídio, para fazer tal roubo, para fazer mal a outra pessoa, para fazer mal ao próximo, para criar as religiões. Todos eles estão aí para lapidar do jeito que está, como está a fase de liquidação. Você liga a televisão, as primeiras partes do jornal só falam em tragédia. A gente vê o sistema financeiro que vai ser um caos daqui a um tempo. A gente está vendo que a mente humana chegou ao fim, vazio. As pessoas andam no shopping, vendo vitrines, mas o vazio, ela não sabe nem o que. Ela às vezes até tem dinheiro para comprar as coisas, mas não sabe nem o que comprar, porque nem sabe o que usar, não sabe mais nem o que fazer da vida. E tem os que passam necessidade, passam fome. Por que disso? Porque com a natureza e Deus Todo-Poderoso quer ver seus filhos sofrendo de maneira nenhuma. Então a fase do pensamento acabou, pessoal. O vazio do ser humano tem que existir, porque esse vazio é que ele vai se encontrar. E quando ele se encontrar, ele está encontrado mesmo. A melhor riqueza e a melhor fortuna é a pessoa se conhecer. Ela se conhecendo, ela conhece tudo. Da vida do princípio ao fim. Não é o sabichão da vida, não. É saber aonde o lugar da matéria, o meu lugar, aonde começa o respeito, aonde termina o direito da outra pessoa, onde começa o meu direito. E isso vai ser o respeito. É isso que está no raciocínio, o respeito de tudo e a todos. Conhecimento de paz, amor e fraternidade. Fraternidade, você sabe o que é? É um conjunto de pessoas unidas num sentido só, no sentido do bem,
de amar o próximo como a si mesmo, mas verdadeiramente, não só com palavras. Entendeu, pessoal? Depois vamos estar falando mais. Tem só uma pausa aí, pessoal, porque eu não dou conta não, eu tenho que falar mesmo, viu? Dá licença, desculpa aí, viu? Mas ninguém se conhecia, e por isso ninguém sabia o porquê que assim era e como era. E todos viviam sem se conhecer. E por ninguém se conhecer, pensava ser o que não era. Se julgava ser o que não era, porque pensava que era dono do seu pensamento, porque ninguém se conhecia. E por isso, e por não se conhecer, pensava saber o porquê pensava, porque não se conhecia, e não sabia o porquê de assim ser, que era uma ferramenta da dona do pensamento, por não conhecer, não sabia o que era, comandado e dirigido pelo pensamento, pela dona do pensamento. Por não se conhecer, não sabia o que o comando do seu pensamento estava, com quem fez a máquina do seu pensamento. Por não conhecer, pensava e julgava que o pensamento fosse coisa de sua própria, da sua propriedade, como coisa que fizeram o pensamento. Por não conhecer, pensava que o pensamento era seu, era a sua prioridade, como se vê o fabricante do seu pensamento, e assim, vivendo sem se conhecer, tinha mesmo que pensar ser o que não era, o que não podia ser, mas por não se conhecer, vivia e não sabia o porquê vivia, e era dessa forma que era, desse feitio, que é o que não sabia o porquê que assim era, porque não se conhecia, vivia sem se conhecer, por não conhecer, um sofredor imortal. Bacana, né, esse som do passarinho, né? Acho bom ler escutando esse fundo musical, passarinho da natureza, muito bacana, viu? Eu gosto. Vocês estão gostando, pessoal? Vai desculpando alguma coisa aí, tá? E por não se conhecer, não sabia o porquê, todos pensando. Todo pensador era um sofredor. E essa era a vida do animal racional. Por quê? Por estar materializado na matéria, com essa vida passageira e provisória. Uma vida passageira e provisória. As pessoas às vezes não pensam que vão viver a vida inteira. As pessoas pensam que a vida não é passageira. A vida pensa que esse mundo aqui não é de prova e expiação. É um mundo de prova e expiação, sim. Você está sendo provado todo santo dia e está sendo vigiado, está sendo olhado, e está sendo julgado todo instante. Quando está dormindo, quando está acordado, quando está dormindo, está sonhando, quando está acordado, está vivendo de ilusão. E essa era a vida do animal, viver mal por não se conhecer e pensando que se conhecia, e ninguém sabia o porquê que assim era. O animal racional, o sofredor imortal, dessa forma, seres vivendo encabulado por não saberes o porquê que é assim, um animal sofredor imortal. Agora, hoje, todos passaram a se conhecer pelo desenvolvimento do raciocínio, o ponto vital da verdadeira origem do aparelho racional. Tá bom, pessoal? Aparelho é isso aqui, tá, pessoal? Aparelho é nós. Nós somos aparelhos, nós recebemos transmissão e emitimos transmissão. Você vê que se você... vamos falar um pouco da inveja, né? Quando a pessoa quer ser a outra pessoa, vamos supor, ela joga uma energia na outra pessoa e acaba pegando, porque nós transmitimos energia e recebemos energia, nós somos receptores e emissores. Sexta mensagem: nunca houve resposta do porquê da vida do animal racional. Por quê? Porque ninguém se conhecia. Ninguém sabia o porquê estava nessa classe de animal racional. E assim viveram toda a fase de animal sem se conhecer. Ninguém sabia o porquê estava nessa classe de animal racional. É um conhecimento muito bacana, viu, gente? É muito bom, viu? Devido ao pensamento ser de origem do chão, de formação do chão. Isso vocês vão ver no primeiro volume. Quando eu pegar o primeiro volume, de fazer a série com o primeiro volume, aí você vai ver como é que é o chão, de onde viemos,
do pó e tal, e a historinha toda. Nós vamos saber como a Bíblia foi criada, quem criou, como foi inspirada e tal. Eu li a Bíblia 9 vezes, fui pastor da Igreja Universal durante 2 anos. Então, pessoal, vamos continuar. E depois nós vamos estar continuando com a primeira leitura do primeiro volume da obra, onde fala como tudo começou, com base, com lógica, raciocínio racional. O raciocínio é a razão. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4 e assim sucessivamente. Não pode 2 mais 2 ser 3, porque o pensamento nasceu do chão, de formação do chão. Não tinham condições de saber o porquê do chão e nem o porquê do chão. E foi por isso que não foi encontrada a solução que todos desejavam saber porque era assim, devido ao pensamento ter nascido do chão. Porque o chão já existia e por isso não era encontrada a solução satisfatória da formação exata e verídica dessa parte do porquê todos assim são. Água, terra, animal, vegetal, lua, sol, estrelas e os demais componentes dos astros. Essa aqui está falando das 7 partes que assim somos, viu, pessoal? A água, a terra, animais, vegetal, o sol, a lua e as estrelas, o mineral, né? Então as 7 partes que assim somos. Sem essas 7 partes nós não conseguimos viver. Sem o sol, sem a terra, sem o animal, sem o vegetal, sem o sol, sem a lua, sem as estrelas, tudo rege aqui na mente humana, no ser, tudo é focado ao mundo, ao nosso globo terrestre. Tá bom, pessoal? A nossa planície terrestre. Depois nós vamos falar sobre isso. E tem vários livros, muitas pessoas explicando como a Terra se a Terra gira mesmo, se o Sol gira, se o Sol é quente mesmo. E tem tanta coisa para a gente falar, viu, gente? É muito gratificante, viu? E por isso, por mais que pensares, por mais que o pensamento evoluísse, não encontraria nunca no pensamento a verdadeira solução do porquê todos assim são. O porquê o pensamento é feito do chão. Quando o pensamento foi feito, já o chão existia. E por isso o pensamento não sabia dizer o porquê, o chão, o porquê de sua formação. E por isso que passaram toda essa fase de animal racional, em lapidação, sem poder ter os testemunhos da realidade positiva, do porquê todos assim são, do porquê tudo assim é, e de onde todos vieram e para onde todos vão. Ficou o animal racional em possibilidade de se conhecer e saber o porquê de seu ser assim ser. Que coisa boa, viu? E o pensamento, e por o pensamento não estar nessa solução da vida, sem se conhecer o porquê da vida, por prudência dizia, a vida é essa mesma, mas ninguém se conformava com ela, primeiramente por não saber o porquê dela, e assim vivendo sem se conhecer, amargurado sempre, por ser um sofredor imortal, sem saber o porquê, não se conhecer, aprendendo tudo às custas do nada, da dor. Oh, desculpa, gente. Aprendendo tudo às custas da dona do pensamento e transmitindo no pensamento a sua formação para fazer tudo. Ah, pessoal, salve, bom dia. O salve é bom dia, boa noite, boa tarde, né, pessoal? Então, eu vou continuar com a série. Agora são 7 horas e 31 minutos. Eu estou dentro das 4 da manhã, lendo, tomando café e tal, né? Acordo cedo para ler. Eu estou quase terminando as 3 horas de leitura. Sempre a gente determina para ler, né? Então, nós vamos continuar. Esse aqui já é o 74. Quando eu estou fazendo os vídeos, gravando vídeo, aí eu coloco na internet para ir editando, fazendo um upload, então demora muito. Então, enquanto está demorando fazer o upload, eu estou continuando lendo. Então, eu acabo lendo 5 horas por dia, às vezes. E esse tempo eu não estou trabalhando, eu estou encostado, né?
Então eu aproveito no máximo para me estudar. Então vamos lá, pessoal, página, livro 74 do histórico, página 28, e vamos lá. Salve para o racional superior, salve para o mundo racional, o astral superior, o astral inferior, as duas energias eletromagnéticas, o astral terrestre, todos os nossos acompanhantes. Salve tudo e a todos. Bom dia para todo mundo. No pensamento está a solução do ponto vital da lapidação do animal racional. Por esse meio de preparação do animal racional para a mudança para a classe de aparelho racional. Terceira parte. Essa foi a fase do animal racional, viver sem se conhecer. E essa era a maior tristeza do animal racional. Todos viviam, mas ninguém sabia o porquê que assim era. O porquê, porque ninguém se conhecia. A vida era totalmente desconhecida do porquê da vida. E nesse estado, vivia todos agonizado por quê? Porque ninguém se conhecia. E por ninguém se conhecer, todos viviam com medo de tudo. Com medo de sofrer, com medo da morte. E nesse estado, todos agonizavam, a agonia era geral, o medo era geral, o medo de adoecer, o medo de morrer. Por quê? Porque todos amavam a vida que levavam, embora sofrendo. Preferia sofrer do que morrer. Os cegos queriam viver, os aleijados também, os paralíticos, os surdos, os mudos preferiam sofrer do que morrer. Todos detestavam a morte, porque todos tinham medo de morrer e medo de sofrer, e por isso a vida era de remediar com remédio, remendando sempre, até não poder mais remediar. E essa era a tremenda agonia do animal racional, que vivia sem se conhecer, sem saber o porquê que assim era e como é, vivendo sofrendo até morrer. E dizia o animal, por não se conhecer, somos sofredores mortais. Ninguém sabia responder, ninguém sabia dizer o porquê, ninguém se conhecia. E por que assim, desse jeito, dessa forma, desse feitio, ninguém sabia o porquê, ninguém se conhecia. Essa era a triste vida do animal racional, que não sabia o porquê de sua vida assim ser. Por não se conhecer. Via que era assim, mas ninguém sabia o porquê era assim. E esse era o estado desesperador que fazia com que todos vivessem desequilibrados, confusos, amedrontados, porque ninguém se conhecia. A confusão era reinante. E todo instante metendo assim o desequilíbrio. A confusão era reinante todo instante, metendo assim o desequilíbrio. Com a mente completamente desregulada, porque ninguém se conhecia. Quem vive sem se conhecer não pode viver em paz, não pode viver sossegado. Tem que viver intranquilo, sempre. Por quê? Por não se conhecer.
A intranquilidade gera o desequilíbrio. O desequilíbrio gera os desatinos. Por quê? Porque vive sem se conhecer. Quem não se conhece sofre muito, padece muito, e até se conhecer. E por ninguém se conhecer é que a vida era de sofrimento até a morte. E por não se conhecer, aí estava nessa classe de sofredores imortais. Tudo por quê? Porque todos viviam sem se conhecer. Ninguém sabia o porquê do seu corpo era feito. Ninguém sabia do que foi feita essa máquina de matéria. Ninguém sabia o porquê pensava. Ninguém sabia o porquê este mundo era de matéria e estava. Ninguém sabia o porquê neste mundo vivia. Ninguém sabia porque todos viviam sem se conhecer. Ninguém sabia o porquê que essa vida foi formada e assim organizada. E organizada assim, ninguém sabia o porquê que foi feito de um pingo d'água, que é o sêmen. Ninguém sabia a causa e a origem desse pingo d'água. Ninguém sabia o porquê existia água. Ninguém sabia antes de ser água o que era. Antes de ser matéria o que era. Antes de ser terra o que era. Antes de ser vegetais o que era. E antes de ser animais o que era. Antes de ser minerais o que era. Não conhecia a causa de coisa nenhuma. E assim vivia sem se conhecer. E tinha que viver a si mesmo, assombrados com tudo, com medo de tudo, desconfiado com tudo, porque não vivia e não sabia o porquê vivia, porque ninguém se conhecia. Aparentemente, parecia que todos se conheciam, mas isso era aparentemente. Aparência é uma fantasia que parece que é, mas não é. E nesse estado ninguém sabia como viver, porque ninguém se conhecia. E a vida, dessa forma, parecia ser e não era nada, por ninguém se conhecer. E por ninguém se conhecer, as aparências parecia que não tinham mais fim. Todos em experiência. Experiência para ver se encontrava o certo, aparente ou não. Aparente por quê? Por a vida ser provisória, e por isso é passageira. Por ninguém se conhecer, não conhecia o certo, verdadeiro, conhecia o certo aparente, como a vida era. Porque ninguém sabia o porquê que assim era, e por isso ninguém conhecia o certo, pois se ninguém se conhecia, não podia conhecer o certo. Por ninguém se conhecer, é que somente conhecia o certo aparente, o certo provisório e passageiro. E esse é o estado calamitoso da vida de todos, por não se conhecer. Somente conhecia o certo aparente, e esse certo provisório, esse certo passageiro, achava-se, por se conhecer, achava-se certo por não se conhecer, o certo, e vendo que o certo não existia, por tudo ser passageiro e provisório.
O certo não se acaba. O que se acaba não é certo, e por isso se acaba. O certo é eterno. Mas na vida verdadeira existe o certo. E o verdadeiro estado natural de todos é de racionais, puros, limpos e perfeitos. Mas na degeneração e deformação, poluição, está tudo fora do seu verdadeiro estado natural de ser. O que é degenerado, é deformado, é poluído, não é certo. E por não ser certo, é que tudo é passageiro e provisório. Por não ser certo, é que tudo se acaba. Então, onde iria encontrar o certo? Na degeneração, na deformação, na poluição, na matéria? Nunca encontraria o certo, onde nunca pude encontrar o certo. Mas o pensamento não dava para alcançar isso. E por isso todos viviam à procura do certo. Sempre todos à procura de acertar, e sempre por acertar, porque na matéria alguma poderia acertar. De maneira nenhuma podia encontrar o certo numa coisa degenerada, deformada, poluída, como é a matéria. Onde encontrar o certo aí? Desse jeito? De jeito algum, de forma nenhuma, como nunca encontraram e nunca poderiam encontrar. Degeneração, deformação, poluição, está fora do seu verdadeiro lugar, do seu verdadeiro estado natural de ser. O verdadeiro estado natural de ser é encontrar o certo. Mas fora do estado natural de ser, nunca encontrarão, nem podiam encontrar. E por isso os desacertos se multiplica e o desequilíbrio de tudo sempre se multiplicando, as ruínas de tudo. Essa nem se fala. E onde existe sofrimento e morte, não existe o certo. Por todos viverem assim, sem se conhecer. E quem vive desgovernado, nessas condições, desordenado, nessas condições, à procura de que nunca existiria, nem existe o certo, numa degeneração e deformação e poluição de uma vida passageira, por estar fora, por não estar, de uma vida passageira, por não estar certa, à procura do certo, aonde existe o certo.